Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Eu lembro que o programa vocês assistem pela Parabólica, sempre assistiram, e hoje vocês podem assistir ao mesmo tempo pela Parabólica, ou pelo Facebook, na internet. Se não tiver antena, você pode ver pela internet. E também é transmissora da programação do canal do Boi, a Claro TV e a NET TV. E o programa, ou programa Mercado Futuro, se você entrar no site www.programamercadofuturo.com.br, à sua esquerda, na tela à esquerda, tem link para 5 redes: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e LinkedIn. O programa está nessas 5 redes, sendo que no YouTube, essa entrevista que você vai ver agora, daqui uma semaninha, depois que ela tiver passado pela TV, ela vai para o YouTube, nesse endereço que eu falei. E lá fica, você pode assistir, mandar o link para os amigos, enfim. Agora, para me deixar contente, sorridente, nascer cabelo, você tem que dar um like para mim lá, que eu tô rumo a 1 milhão. Eu e todo mundo aqui no Brasil. Bom, o assunto do programa de hoje é trigo. Trigo é um produto que o Brasil é dependente do mercado externo, mas a qualidade do produto brasileiro tem melhorado, pelo que eu acompanho lendo e tal, tem melhorado bastante. E isso eu, como consumidor, você, a senhora, já pode, já não é de hoje, isso a gente já percebe no mercado. Já encontramos massas, né, macarrão de muito boa qualidade, biscoito muito bom, ai como eu gosto de biscoito. Enfim, Pães. qualidade está muito boa. Para conversar sobre, basicamente, trigo aqui em São Paulo, porque nós vamos regionalizar, falar um pouco do Brasil, evidente que ele conhece, mas falar um pouco de como é que estão as coisas aqui em São Paulo. Eu estou aqui hoje com muito prazer, recebo o senhor Nelson Montanha, ele é presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo, e eu tenho acompanhado o trabalho da Câmara já há algum tempo. Eles têm feito um trabalho muito interessante de juntar todos os pontos da cadeia. Senhor Nelson, muito boa tarde, muito Obrigado, Paulo. obrigado. Boa tarde. Ele é Prazer. industrial, produz farinha de trigo e acho que outros produtos, enfim. A Câmara está conseguindo, porque da última vez eu falei com o ex-presidente e vocês estavam tentando juntar as pessoas, se entender, ninguém é inimigo de ninguém, e tentar ajeitar um tipo de produção que fosse bom para o produtor e bom para a indústria. É isso aí, né? Exatamente. Veja, nós estamos realmente, a Câmara é reconhecida por isso, até mesmo pela sua formação, onde a diretoria de cada mandato é composta por um representante da indústria e outro da produção, no caso o pessoal das cooperativas de São Paulo. E definitivamente hoje as reuniões acontecem de uma maneira muito mais coordenada e positiva do que no começo, onde ainda existia vamos dizer, algum ranço entre os elos da cadeia. Nós levamos duas mensagens e continuamos com essa mensagem, principalmente em dois aspectos. Um é o de elevar o volume de produção do Estado, que é deficitário em termos estaduais, e outro de organizar a produção de uma maneira que eles obtivessem qualidade de trigo que mais servissem à indústria. Então, foi uma conjugação de esforços para que os dois elos da cadeia se beneficiassem. E isso tem ocorrido. Eu li recentemente, eu acho que foi a sua assessoria que me passou, Sim. a produção do Estado de São Paulo esse ano vai ser 220 mil toneladas. 220 mil toneladas. Existe o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, que é um órgão que faz com muita acuidade o cálculo da produção no Estado. Para você ter uma ideia, nós arrancamos com uma previsão de 275 mil toneladas. É uma elevação em relação a anos anteriores, mas por frustração climática até o momento, e ainda nós temos, deixar bem claro que nós ainda temos pelo menos mais um mês
para uma colheita de volume. Nós vamos terminar de colher a maior parte dos trigos até o final de setembro. Quer dizer, nós ainda temos algum risco climático, mas pelo reporte das cooperativas na última reunião, eles estimaram perdas da ordem de 20% para cada região que eles operam. Isso nos fez reduzir como prognóstico, por enquanto, para 220 mil toneladas. São Paulo dificilmente tem temperaturas muito frias. Tem, mas não é... O que provoca a perda em São Paulo? No caso, foi realmente a geada de julho, alguma bolsão de seca também após o plantio, né? E aí os técnicos vêm reduzindo. Mas a safra final mesmo, você consegue contar após a colheita. O trigo é muito sensível à chuva na colheita. Vamos verificar ainda o final da formação dos grãos nas espigas para ver que peso deu, né? Então tudo isso compõe o número final. Mas enfim, é uma produção, a intenção de plantio foi muito boa, o clima não é o ideal para trigo, não só em São Paulo, como Paraná e Rio Grande do Sul. A gente, vamos dizer, podíamos até dizer que a gente planta um pouco por teimosia, né? Mas a gente tem logrado aí ter só 5 milhões e meio de toneladas, que mais ou menos atende o mercado. Eu li outro dia, viu, Nelson, que voltaram a plantar trigo no Centro-Oeste. Sim. Sequeiro mesmo, né? Sequeiro mesmo. E que tem até indústria lá instalada. Tem. Eles tiveram uma baita frustração. Né? É interessante. E também o irrigado, a Embrapa trabalhando para desenvolver variedades com aptidão para aquele tipo de região. Você tem o Oeste Baiano já produzindo. O Oeste Baiano chove para muito mais do que eu imaginava, viu? Não sei se frio, mas... Ele tem uma condição de plantio interessante também. É lógico que o volume ainda é muito pequeno, mas está indo. E a grande região que veio também, junto, acoplada ao Centro-Oeste, que foi o Triângulo Mineiro e o Sudoeste de Minas Gerais, aqui, já perto de São Paulo, que também muita coisa irrigada, e aumentou bastante a produção. Esse ano, infelizmente, tanto o Centro-Oeste como os produtores mineiros vão ter uma frustração bastante grande por doenças e também um pouco por falta de chuva e outros problemas. Então... Me esclarece um pouco aqui, vamos ver. Você não é agrônomo, mas... Exato. Por exemplo, soja e milho. Sim. A soja é o carro-chefe da agricultura brasileira, tem muito comprador, blá, blá, blá. E aqui alimenta boi, porco e galinha e tal. A soja parece que é bem resistente à seca e ela aguenta bem. Se recupera quando chove. Inclusive. O milho menos, ele é mais sensível. Eu queria saber, essa teimosia de vocês, o que o trigo aguenta? Mas é depois do intervalo, que nós já vamos para o intervalo. Tá bem. Converso com o Nelson Montanha, ele é presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo e é industrial, quer dizer, compra o trigo para fazer seus subprodutos. Mas já eu estou de volta, até já. Ok, estou de volta, hoje o assunto é trigo. O trigo é um produto essencial, pão, né? Só para lembrar, pão, massa, biscoito e outras tantas coisas que eu não sei, mas eu sei que é usado o trigo. Eu estava falando qual é a sensibilidade. O trigo no Brasil não tem uma região propícia para o trigo. As regiões mais adequadas seriam Paraná e Rio Grande do Sul. Paraná é o maior produtor. Maior produtor. E o Rio Grande do Sul também tem uma boa aptidão. Mas o clima normalmente nos castiga em alguma fase da cultura, né? Às vezes é seca, depois geada, depois chuva na colheita. O Rio Grande do Sul, que colhe mais tardiamente, entrando para outubro, novembro, normalmente já começou a época de chuvas e aí acaba chovendo. E o trigo, se você pensar naquele campo bonito, de palha seca, né? Ele quando está sequinho, ele não quer mais chuva, ele tem que ir para o silo seco, né? Ele tomar uma chuva ali, ele perde praticamente a qualidade industrial dele. Entendi. Então são várias fases que são muito sensíveis. E o trigo para o industrial, cada coisa que ele vai fazer é um tipo de farinha, não é isso? Cada coisa, a farinha para biscoito é uma, para massa e outros produtos nessa linha, outro tipo de farinha, e a panificação
essa do pão francês, do nosso de todo dia, ela é outra farinha. E hoje você tem outras especialidades ainda, com um aumento muito grande que nós vemos notando, que é o pão congelado, que demanda ainda outro tipo de especificação. E você tem uma infinidade de pão de formas. Quando você vê hoje uma prateleira de pão de forma, todas as cores... 7 grãos, 8 8 grãos, 15, preto, branco, azul. Então, isso tudo são farinhas. É difícil achar os tradicionais. É difícil achar o normal hoje, é verdade. Não, eu ia te perguntar o seguinte. Aqueles pães, por exemplo, que eu lembrei de mas... Esse pão que se usa para churrasco, pão recheado e tal, é uma farinha específica para ele? Você tem, veja, hoje eu acho que ele é feito e congelado. Hoje, na cadeia, você tem o nosso cliente industrial que vem com a necessidade dele e nos pede para desenvolver as farinhas para cada aplicação. Entendi. Então, isso é tudo trabalhado em laboratório, com laudos, tal, muito testes, tal, até chegar naquela qualidade de farinha para o produto específico que ele precisa. O que é moda aqui, eu sou mais experiente, digamos assim, mas a moçada que trabalha aqui é tudo gente muito jovem, eles adoram tudo que é integral. Existe farinha de trigo integral? Existe farinha de trigo integral, que inclusive ela é mais escura que a... Ela é mais escura. O diferencial dela, na moagem normal, você separa o grão da casca e depois vai apurando a farinha, que é o miolo do grão, e a casca separada virando farelo para alimentação animal, principalmente, né? No caso da farinha integral, é justamente você moer o grão inteiro e preservar todas as qualidades do grão. Então, ela realmente fica a casca, o germe e o endosperma, que seria a farinha. Quer dizer, isso, então, a casca escurece a farinha e é a parte de fibras, tudo que traz vamos dizer, uma qualidade diferenciada para os produtos integrais. Mas ela é uma farinha escura, definitivamente. Então, eles estão certos, eles estão comendo uma farinha mais completa. Estão comendo um grão inteiro. Está em discussão a rotulação desses produtos, principalmente de farinhas integrais. Por quê? Porque existem duas formas de fazer isso. Você tem a reconstituída e você tem a que é integral. No nosso caso, na nossa empresa, é moída em moinho de pedra, como se moía há 5.000 anos atrás, moinho elétrico, mas é na pedra, pedra com pedra, e se moe o grão inteiro. E você tem outro formato que é moer o grão da maneira normal, separar o germe, a farinha e a casca, e depois você reconstituir só a farinha com a casca. Aí ela tem um valor protético mais baixo. São duas... Esse mundo do trigo, uma ou duas falei com o Geraldelli, eu até esqueci da Câmara e fiquei falando do trigo. Porque o trigo é um dos cereais mais antigos do mundo. Mais antigos. Né? Os padres... 10 mil anos. Há 10 mil anos se conhece. Então, os padres inventaram, né, os monges, cerveja, vinho e trigo, não é isso? Era pão e vinho, né? Pão e vinho. Depois acho que os franceses inventaram o queijo, não sei. Mas no que diz respeito a São Paulo, especificamente, 220 mil toneladas, aparentemente, parece pouco, mas não é. Para um país que produz 4, 5 milhões. Né? Entre vocês lá, Câmara, industriais e produtores, há uma ideia de chegar a um patamar de produção, digamos, 500 mil toneladas? Nós sempre sinalizamos desde Qual é o consumo da indústria paulista? 1.800.000 toneladas. Houve uma queda, vamos deixar por 1.600.000. Quer dizer, você imagina que 200 é nada. E ainda que se componha com importação, nós poderíamos facilmente absorver 500.000 toneladas de produção local. Porque o que não se compra aqui ou o que não se produz aqui, você tem que trazer principalmente do Paraná, e ele vem por enquanto, até que seja equacionado o problema tributário, ele vem com uma desvantagem tributária do Paraná para cá. Traz ICMS, eu tenho mais frete do Paraná para cá, é mais caro, ele chega aqui mais caro para nós, né? Então, o recado que a gente tem dado para o pessoal de produção é esse: produza que nós vamos absorver a produção. Nós temos capacidade ainda para dobrar. No caso específico da Câmara, quero deixar para o próximo ano o desafio de chegar pelo menos a 300.000 toneladas de plantio. Se depois vai colher, Deus vai dizer, mas o clima vai nos dizer, mas como objetivo eu colocaria isso.
bem a gente seguir galgando isso. Porque para vocês, quem tem indústria em São Paulo, evidentemente é melhor comprar o trigo aqui. Puxa né? vida. Não tem imposto, Não tem nada. frete mais barato, acho eu. Não sei. Ele remunera melhor o produtor de São Paulo, né? Porque uma vez que o trigo é mais caro trazer do Paraná, eu equalizo esse preço com São Paulo e pago melhor o produtor de São Paulo até como forma de manter. Né? Então o produtor de São Paulo ele é melhor remunerado. Não vou discutir custo de produção entre um e outro, que é outra história. É uma questão com custo de produção. Eu acho que cada produtor tem o seu. Porque é máquina, se a máquina é nova. O tamanho da fábrica, o que está amortizado, o que está depreciado, é isso. O produtor de trigo, exclusivamente ele planta trigo ou ele faz que nem soja e milho? Não, justamente esse é o apelo grande que tem o trigo, que ele é se não for a melhor, é uma das melhores opções que o produtor tem como cultura de inverno para fazer a rotação com a soja. Pela manutenção de palhada depois da colheita, para o plantio direto, retenção de nutrientes no solo, umidade. Ele tem todas as condições, ele é o que melhor se encaixa como rotação da soja. Inverno, verão, como safra. Porque é uma cultura de soja. Eu tenho amigos que estavam o ano passado, retrasado, plantaram trigo. Plantaram cevada, que também é cultura também de faz inverno, parte né? da cultura de inverno. Gosta de um clima mais... Sim. Às vezes o pessoal usa outras, por razões cada um, usa ainda outras alternativas, até plantio de alguma coisa que não tem colheita comercial, vamos dizer assim, só para cobertura, só para manter a cobertura. Mas aí são situações. Mas definitivamente ele é a melhor opção de rotação para a soja. Gente, eu converso com o senhor Nelson Montanha, ele é empresário, é industrial. Industrial no Brasil agora é provocação. Mas eu sou funcionário. Ah, você é funcionário. Senão... Então, é executivo. E agora, com as coisas anunciadas aí por esse governo, que vai simplificar tudo, as coisas para nós, para as indústrias, deve estar um certo clima de otimismo, imagino eu. Mas vamos a um intervalo e eu volto já já. Ok, estou de volta para o programa Mercado Futuro. Converso com o presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo, Nelson Montanha, e também executivo da indústria do setor. Vai ter agora, eu recebi um aviso aí, até quando eu guardei porque eu já estava tentando marcar a entrevista. Vai ter um fórum do trigo, as indústrias participam disso, né? Sim. Feito pela Abitrigo, acho. É uma reunião anual da Abitrigo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Ela é bastante tradicional, são mais de 2 décadas já que nos reunimos. É internacional, vem gente do Hemisfério Norte, os vizinhos, todo o Mercosul, é bastante concorrido. E é um fórum onde a gente coloca em discussão cada ano assuntos em evidência e é bastante conhecido. É legal, porque quem está comandando o Abitrigo é o embaixador Rubens Barbosa. Ele esteve aqui recentemente. E o Rubens é uma figura super especial, preparada e tudo. Então deve ser interessante esse negócio. São Paulo, onde é que se produz trigo? São Paulo, só para a gente localizar. Seria mais eu chamo de franja, a divisa do sul de São Paulo com o Paraná. E você entra aqui, começando aqui por Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, beirando quase que do lado de cá da serra. Então em Palmital planta o trigo? Muito pouco. Porque é meio na divisa. É meio, mas em termos de zona de produção, as maiores são Itapeva e Itapetininga, como macrozonas. Né? Itapetininga e Avaré também. Itapetininga é perto de Bauru. Né? Não, aqui para baixo. Para baixo aqui. É um pouquinho depois adiante de Sorocaba, Tatuí para frente. E vem entre a Castelo e, vamos dizer, a Serra do Ribeira, né? Ali, Avaré também. Avaré também é uma boa zona, até o Pontal de Paranapanema vai. E a grande região que era produtora, que é a Assis, e o norte mais lá para cima, no noroeste, né? Ali trocou pela cana e outras culturas. O senhor falou desde o começo do programa em cooperativa. Trigo é produzido por cooperativa, cooperados, evidentemente. Por cooperados. E são cooperativas em São Paulo? No caso de São Paulo, você teria hoje alguma coisa por volta de 65% da produção no estado vamos dizer, tributária às cooperativas. E o resto são produtores independentes.
quando você pensa em milho, por exemplo, quando vai botar no armazém, acho que é 13% de umidade. Sim. Soja, não sei. 14. 14. O trigo também tem essas... Sim, 13% é o limite, até 13,5% dá para ir. Acima disso, não ele começa, se você armazenar, você começa a ter problema de fermentação. Fungo, essas Fungo, tudo, muito, não. Não é 13% é o limite. Não é fácil. Contratualmente é o limite. É o limite. É o né? limite. E o preço internacional interfere aqui dentro? Totalmente. Ah, é? Totalmente. Porque é uma commodity. É uma commodity e a conta de qualquer indústria seria você comparar o preço que você tem disponível aqui com o preço do seu primeiro preço internacional, sempre levando em conta as mesmas condições de produção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso trigo aqui ele tem um pequeno déficit em relação à extração, por exemplo, do trigo argentino. Então também isso é pesado. Então eu diria, numa situação normal, o trigo doméstico, como a gente chama, ficaria ligeiramente inferior ao custo de importação, que no caso, normalmente a nossa primeira opção é a Argentina, né? Então faz a paridade. Eu acho curioso porque a Argentina é vizinho. Por exemplo, os Estados Unidos estão loucos para inundar aqui com o trigo deles. Sim. E é competitivo, pelo que eu sei. Nós temos uma proteção tarifária, né? Nós estamos sobre a proteção do Mercosul, a tarifa externa comum, que aumenta o preço de qualquer importação fora do Mercosul em 10%. E temos mais 25% sobre marinha mercante, que é o custo, sobre o custo do frete. Como isso é em cascata, primeiro você calcula o preço FOB mais o frete, a marinha mercante, depois sobre tudo isso, e sobre a descarga, inclusive, os 10% do imposto de importação, ele encarece o trigo de origens fora do Mercosul. Mas o ponto mais interessante, o que você está mencionando, é a cota que está assinada, de 750 mil toneladas, que foi assinada no encontro dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. Ela está assinada, mas não está normatizada. Então, a expectativa é que ela entre em funcionamento, ou seja, normatizada a partir de 2020. Inclusive para não agredir o mercado agora, quando o produtor nacional está colhendo. Essa cota, ainda que tenha sido discutida e formalizada com os Estados Unidos, ela é ampla para qualquer origem. Ou seja, para trigo europeu, ou americano, ou canadense, ou russo. Até uma então, qualquer um. Então, o pessoal está acabando de voltar de uma missão na Rússia agora, os industriais. Então, essa cota é livre para todas essas origens, não exclusivamente para o mercado americano. Ela não é uma cota americana. Então, assim. 700 mil é para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo, para todos os fornecedores. É interessante. O ponto, lógico, vamos dizer, o custo ou a parte econômica disso é interessante, é bacana, a gente tem que levar em conta, mas o grande, para mim, o grande diferencial disso é de nós termos a oportunidade de comprar os trigos específicos que nós precisamos, ainda que mais caros. Não necessariamente isso torna tudo barato, mas nos dá a opção de, pelo menos, poder trazer trigos que melhoram, atende os nossos clientes. Nossos clientes, a indústria de panificação, massa, biscoito, ela evoluiu muito. Ela hoje demanda produtos muito técnicos. E nós às vezes só conseguimos isso trazendo os trigos que são vários tipos, várias classes de trigo. Então, podendo ter a opção de trazer esses trigos, nós podemos manter um padrão de farinhas mais elevado que o mercado demanda. Eu sempre levo as coisas, dou um jeito de botar as coisas pessoais no meio aqui. Por exemplo, eu tenho ido num supermercado que tem a padaria é o grande chamariz do supermercado. E eles inventaram lá, mas é diferente. Não vou dizer assim, eu gosto, mas não sei se todo mundo... Um pão francês, mini pão normal, que eles dizem que é fermentação natural. Eu acho que tem a ver com a farinha, porque o pão é diferente. Sim. Tem mesmo? Tem mesmo. É o que eles chamam de fermentação. Você falou dessas coisas especiais. O Brasil tem mercado para produto mais caro que você imaginar. Com certeza. Pode ser pouca gente, mas tem. Então é legal vocês terem acesso a produtos sofisticados. Né? Sim, nós não somos exclusivos, mas nós
No caso da nossa empresa, a qual eu represento, nós produzimos uma farinha chamada de longa fermentação. Ela foi feita e desenvolvida justamente para substituir a farinha italiana para pizza. Que pizza é outra farinha. Outra farinha. Então, uma farinha italiana custava um absurdo para as pizzarias, vamos dizer, top de São Paulo, né? E a gente conseguiu desenvolver essa farinha, que ela é de longa fermentação. Ela usa muito menos fermento, isso em termos de gestão e o peso da massa mesmo é bem mais adequado. Então fica, e pode ser, o pão também se aplica. Aí, tá vendo? Nosso tempo já acabou. Eu ia te dizer o seguinte agora da pizza. Você compra pizza, isso é brincadeira, mas você compra pizza de 30, 40 reais em alguns 70. lugares e de 90, 120, até mais de 100, né? Vai numa marguerita. Eu ia falar do Camelo. Camelo. São excelentes, ninguém está falando mal, mas deve ter diferença, porque não é só a fama, né? Não tem diferença. Esse aqui, Nelson Montanha, ótima conversa, mercado de trigo que é importante para o Brasil. Eu vou torcer junto com o Nelson aqui, para eu ainda estar fazendo o programa aqui, quando São Paulo produzir 300 mil toneladas, que já é um número, é 1/3 de 1 milhão, né? Quase 1/3 de 1 milhão, é bastante. Muito obrigado pela sua presença, pela atenção. E agora vamos fazer o que é proibido lá fora. Vamos lá. Obrigado, até a próxima. Gente, é isso. Segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Tchau.